Olá, eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham neste 12º webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Eu sou o professor Manuel Farias, editor da revista, e hoje eu estou aqui com o Jorge Andrade Costa e com o Evaldo Silva, que vão discutir com os nossos leitores da revista o artigo Impacto da nova prática contábil de arrendamento em empresas do varejo no Brasil, certo? Então, eu quero dar aqui as boas-vindas ao Jorge e ao Evaldo, agradecer por ele gentilmente ter aceitado ao convite para participar desse evento. Nós estamos aqui com dezenas de pessoas que já ingressaram aqui no nosso webinar. Esse webinar que já está se tornando uma tradição, Jorge e Evaldo, que é uma inovação da revista que consiste em aproximar os autores dos artigos publicados dos leitores. Então, é um momento em que os leitores têm a oportunidade, primeiro, de ouvir a exposição, uma síntese dos autores da pesquisa, e, num segundo momento, as perguntas podem ser feitas no chat, e eu vou auxiliando aqui vocês na seleção das perguntas, e é um momento que tem sido muito produtivo, porque é um momento em que novas questões podem surgir a partir dos leitores. Eu mesmo aqui faço algumas perguntas no sentido de apontar tendências, de discutir questões que ainda merecem investigação, ou seja, a pesquisa ela é construída tijolo a tijolo, então aqui essa pesquisa ela coloca um tijolo a mais no conhecimento a respeito do tema e demanda novas questões serem investigadas, tanto pelo Jorge como pelo Evaldo, na continuidade da pesquisa deles, como também por outros interessados no tema e por outras questões que eventualmente o Jorge e o Evaldo não têm interesse, mas outros têm interesse no mesmo tema ou em temas correlatos. Então é um espaço, uma oportunidade bem bacana. E além disso, desse momento, esse conteúdo, esse vídeo, ele fica gravado no canal do YouTube da FIPECAF, da Faculdade FIPECAF, portanto ele pode ser acessado tanto por quem já assistiu aqui, como também por outras pessoas. Então, o Jorge mesmo, o Evaldo, aí podem divulgar depois, aí a gente compartilha o link, podem divulgar aí para outros profissionais que muitos até gostariam de estar aqui presente conosco, mas estão fazendo seus MBAs ou trabalhando ainda numa jornada um pouco maior, não é mesmo? E não puderam estar aqui conosco e, portanto, eles têm a oportunidade de chegar aqui conosco. Então, uma breve apresentação aqui dos nossos ilustres autores. O Evaldo Silva ele é contador formado pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é profissional contador na Amazon, e ele já atuou em diversas áreas da contabilidade. Então, obviamente, que ele vai refletir um pouco aqui dessa experiência profissional que ele tem. O Jorge Andrade é o professor Jorge Andrade, né? Ele é doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo. Ele é professor, pesquisador também da Universidade Federal de São Paulo e da FIPECAF. Ele é contador, atuário, autor de livros e artigos, parecerista. Ele já foi membro do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele já atuou em várias entidades, né, em conselho fiscal, membro de comissões da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, e é um profissional com uma vasta experiência na área bancária, certo, Jorge? Na área financeira. Então, o Jorge aí, para resumir um pouquinho, né, do currículo dele, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa, se eu cometi alguma falha aqui, tanto o Jorge como o Evaldo aí, me corrijam, por favor. Então, em síntese, sem mais delongas, nós estamos aqui com dois profissionais bastante experientes, especializados nesse tema, né? Então, tem muito a contribuir conosco aqui. Então, mais uma vez,
Eu agradeço aqui a presença de vocês, o convite, e agradeço por terem publicado esse artigo na revista, por ajudarem a construir esse projeto e trazer o conhecimento aqui para compartilhar com o nosso público. Então, eu passo a palavra para vocês e desejo um bom evento a todos. Legal, Manuel. Muito obrigado. Eu também agradeço aí a revista FIPECAF pelo convite, né? Até por aceitar também o nosso trabalho. Acho muito interessante essa ideia da revista FIPECAF de fazer esses webinários, né, sobre os artigos que lá são publicados. Eu acho assim bacana mesmo, ainda deixar disponível. Então, eu te parabenizo por isso, viu, Manuel? Eu sei que alguns anos atrás, estando na FIPECAF, você me chamou no canto lá e falou: Jorge, vamos também aqui trazer artigos para a revista, né? A revista está começando ainda. Eu falei: pode deixar, Manuel, eu vou contribuir com a revista, né? Já vai ter o segundo artigo nosso agora, né? Na próxima edição também vai sair um artigo de divulgação, né? Notas explicativas, ficou um artigo muito bacana também. Então, eu fiquei também muito feliz da revista ter aceito também esse meu segundo artigo aí, né? Vai ser com outro autor, não seria com o Evaldo, mas assim, já é outra contribuição aí que a gente está dando. Eu acho muito importante que a gente possa contribuir, né? E assim, eu sempre tenho falado para as pessoas que a academia não é simplesmente para a gente fazer um trabalho e deixar lá na biblioteca, não é nada disso. Eu acho que a academia tem que se aproximar dos profissionais, né? Tem que se aproximar, tem que verificar, tem que mostrar efeito de uma norma, como é o caso aqui dessa que a gente vai falar. Tem que estar muito próximo, não pode um trabalho ser somente para o acadêmico, né? E eu tenho esse lado muito prático também, porque eu sou meio acadêmico e meio assim na prática, de fazer a contabilidade, de estar lá, de assinar balanço e tudo mais. Bem, sem muito mais delongas, né? Eu vou passar a palavra para o Evaldo, né? Para dar seu também boa noite a todos aí e já compartilhar para a gente já começar então a apresentação, tá, Evaldo? Bom, boa noite a todos. Também agradeço a oportunidade da revista de mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Agradeço também ao professor Jorge, que foi bastante responsável por me ajudar a lapidar a ideia e de elevar bastante o nível do trabalho, né? Espero que contribua com a prática e também para avançar o conhecimento, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. Bom, esse é o título do nosso trabalho: o impacto da nova prática contábil de arrendamentos nos indicadores financeiros de empresas do varejo do Brasil. Tem como autores eu e o professor Jorge, né? Bom, inicialmente esse trabalho surgiu lá em 2019, ainda como meu trabalho de conclusão de curso. Posteriormente foi formatado em artigo e foi melhorado bastante. Mas o que acontece, né? Na época eu já estava no imobilizado da Amazon e eu vi a correria do pessoal, né, para tentar se adequar à nova norma, né? Aquele ano era o ano que a norma ia sair, ia ser aplicada pela primeira vez, né? E a correria do pessoal para fazer todo o levantamento de contratos de arrendamento, ver se era um arrendamento ou não, ver se enquadraria a nova norma, né, quais taxas iria utilizar. Né, por curiosidade também, eu fui me aprofundar um pouco mais nessa norma, né, e fui buscar a orientação do professor Jorge para me ajudar nisso, né. Depois disso, né, de lapidar dessa ideia, a gente chegou numa questão de pesquisa, né, que seriam quais eram os impactos, né, que essa nova ia trazer, né. E dessa questão de pesquisa surgiu o objetivo de verificar como, né, essa nova vai impactar esse balanço. E porque o setor de varejo é um setor que eu já tinha mais proximidade, né? É importante também que a gente delimite o setor, porque se falar de impactos, de balanços, de indicadores, né, muda muito de um setor para o outro, é importante que seja fixo num setor, e também porque o setor de varejo tem bastante capilaridade, né, tanto em lojas físicas, quanto em data centers, em
censos de distribuição, enfim. Surge daí, né, a justificativa do trabalho. Né? Você quer acrescentar alguma coisa, professor? Não, pode continuar. Se você puder falar um pouquinho mais alto, Evaldo, que sua voz está meia... Acho que está um pouco baixa. Não está muito claro. Para mim, eu não sei se para os demais também está assim, mas se você puder falar um pouco mais alto. Tem que aproximar aqui o microfone, ficou melhor? Vai lá. Bom, seguindo aqui, né, a gente tem um quadro divulgado pelo próprio IASB, que ele mostra aqui o que acontece, né, principalmente no resultado. Né? A tela não passou, viu, Evaldo? Está na tela 1 ainda. Não? Para mim está passando aqui, deixa eu ver. Agora foi? Passou. Beleza. Então, a gente tem aqui um quadro do próprio IASB, né, que ele demonstra o que acontece principalmente no resultado, né, que o que antes era arrendamento financeiro e operacional, né, passa a ser só arrendamento, né, e que era despesa única ali no arrendamento operacional passa a ser depreciação e juros. Né. Então, aí, nesse caso aí, o que acontece? A gente tinha a IAS 17, que era o CPC 06, e o IASB trouxe a IFRS 16, substituindo a IAS 17. Então, em termos de arrendamento, houve uma mudança muito grande, porque no caso do arrendatário, você poderia ter uma classificação de arrendamento financeiro e operacional. E isso acabou para o arrendatário pela IFRS 16, que virou somente arrendamentos. Né? Então, uma outra mudança também relativamente grande que aconteceu foi no caso do aluguel, né? Que acabou... Antes a gente não considerava o aluguel. E o nosso trabalho aqui, ele vai falar muito mais de aluguel do que um arrendamento, né? Um leasing. Né? O nosso trabalho está calcado no aluguel. Né? Então, o que acontece? Os aluguéis, como aqui está, né? Você pagava um aluguel e antes lançava-se na despesa de aluguel. Né? Ou, no caso do arrendamento, despesa de arrendamento. E isso era uma despesa operacional, né? Um custo operacional que fazia com que o EBITDA diminuísse. Então, veja, esse é uma das coisas que a gente procurou pesquisar, qual é o impacto que houve no EBITDA. Né? Porque você tinha uma despesa de aluguel que impactava, que diminuía o valor do EBITDA, e agora não tem mais, porque essa única despesa ela foi substituída por duas despesas. Uma que é a depreciação do direito de uso, porque tudo vai ser imobilizado, né? Diferente da norma anterior, que grande parte ficava no arrendamento operacional e não era imobilizado, ou intangível, né? Dependendo aí da origem do bem. E você, por outro lado, a contrapartida seria um passivo. Né? Então, do lado do direito de uso, vai gerar uma amortização ou uma depreciação, e do lado do passivo, vai gerar, então, despesa de juros, porque você vai projetar o que você tem que pagar para o futuro, nesse contrato de aluguel, nesse contrato de arrendamento, e vai trazer a valor presente a uma taxa de juros, e, portanto, ao passar do tempo, isso que você trouxe a valor presente, você vai descarregando como despesa de juros. Só que tanto a depreciação como os juros, ele não faz parte do EBITDA, né? Ele está depois. Então, a gente já consegue verificar que aqui vai ter um efeito de EBITDA muito grande, porque antes você tinha uma despesa que diminuía o EBITDA, e agora você vai ter duas despesas que não diminuem o EBITDA. Então, essa foi uma grande questão. Então, o que foi que mudou muito na DRE? Essa situação. Ok? Agora, o que mudou muito no balanço patrimonial? Então, aí a gente fez uma tela aqui para mostrar para vocês o que mudou no balanço patrimonial. Né? Então, o que acontece? Quando a gente olha do lado esquerdo aqui, no lado do ativo, eu coloquei aqui, o Evaldo, colocamos aqui em verde para dizer o seguinte, olha, esse pedaço não existia no Brasil até 2018. Ele começou em 2019 com a IFRS 16, que é o quê?
um complemento do ativo não circulante, que é exatamente o quê? O direito de uso que precisa ser colocado lá, ou no imobilizado, né, se for um imóvel, se for uma máquina, o leasing, se for... Ou seja, vai pela origem do bem que está sendo, tendo esse direito de uso. Ou poderia ir para o intangível também, se foi ali um direito de uso de intangível. A questão é, isso não existia antes e passou a existir agora. Então, do ativo foi somente no não circulante. O ativo circulante manteve-se igual. Agora, quando a gente olha do passivo, o que aconteceu? O que mudou? Mudou que no passivo circulante entrou mais um pedacinho de coisa que não tinha, que é o quê? Os passivos que tem que pagar de arrendamento no futuro, né? E no não circulante a mesma coisa, só que foi maior ainda. Por quê? Porque imagina um contrato de 10 anos. 9 anos vai ficar no não circulante, dos pagamentos futuros, e 1 ano vai ficar no circulante. Então, você tem ali um valor muito maior no não circulante. E esses dois quadros, pessoal, eles são exatamente, vamos dizer assim, os quadros mais importantes para poder a gente ver os efeitos, né? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, o EBITDA, a gente já viu no quadro anterior que, olha, se tiver muito arrendamento, o valor vai ter bastante impacto de EBITDA. E quando a gente vai ver, por exemplo, índice de liquidez, a gente vai ver que, opa, está tendo aqui um aumento de passivos, portanto, o índice de liquidez deve cair, né? Então, a cada fórmula que a gente olha, espera aí, dentro dessa fórmula tem um passivo circulante ou um passivo não circulante que vai trazer efeito, porque ele mudou de um ano para outro, né? De 2018 para 2019, por exemplo? Sim. Se tiver, a gente já sabe que, se for relevante ali para aquela empresa, vai realmente dar impacto, né? Da mesma coisa o imobilizado, né? O índice de imobilização, vejam, ele cresceu, porque no não circulante está aumentando, está tendo direito de uso. Então, foi exatamente esse impacto que a gente procurou ver, né? A gente procurou verificar qual foi o efeito, e para isso, né, a ideia, né, que foi do Evaldo, de trazer as empresas que, por exemplo, têm muito aluguel, né, centros de distribuições e tal, a gente vai ver aqui as empresas, então a gente sabia, essas empresas, elas pagam muito aluguel e, portanto, provavelmente, elas vão ter grandes efeitos. Pode complementar e continuar, Evaldo. Bom, acho que é isso, né? Para as alterações mais imediatas, assim, é o que a gente consegue observar, né? Mas depois a gente vai ver ali nos índices, né? Que a gente consegue enxergar com um olho mais estatístico, né? Deixa eu passar aqui. Então, aqui foi os índices que a gente testou, né? As empresas já passaram, Edivaldo? Ainda não. Acho que está no slide posterior, né? Os indicadores de liquidez que a gente testou, liquidez corrente, né? Vai olhar só basicamente os indicadores de solvência, né? Muda a relação do prazo e as condições, né? A gente olha a liquidez corrente, ele está olhando só ativo circulante e passivo circulante. Isso é a liquidez seca, ele já diminui o estoque. Acho que a gente vai ter também as fórmulas mais para frente, né? Indicadores de endividamento e imobilização, né, que são as coisas mais focadas no balanço mesmo, ativo não circulante e passivo. E os indicadores de atividade já envolvem um pouco mais o resultado, né, margem operacional, margem líquida, a lei do EBITDA também, que é bastante utilizado no mercado, a gente resolveu incluir. E essas são as empresas, no caso foram 11, né? São grupos bastante conhecidos e reconhecidos, né? E também fazem sua divulgação na B3, né? A gente consegue ter a informação com uma certa facilidade. Tem esse quadro aqui que também é interessante, né? Porque 11, né? Os critérios que a gente selecionou basicamente foi o total do ativo e o total do passivo, né? Só tinha uma empresa, né, que trocava ali de posição, que era a Marisa e a Hering, né? Total de ativo e total do débito. Então a gente pegou as duas, né? Acabou ficando 11. Essas são as empresas e as principais marcas, né?
Então, os procedimentos metodológicos, primeiro a gente fez a transcrição dos balanços, a gente pegou todos aqueles dados e colocou na planilha, basicamente. A gente pegou as fórmulas, né, aplicou ali os indicadores, fez todo o cálculo dos indicadores, tanto do primeiro trimestre de 2019, né, tanto para o primeiro trimestre de 2018, antes e depois da aplicação da norma. A gente aplicou o teste de Wilcoxon, né, que é um teste de estatístico de médias não paramétrico, né, ele não faz parte de uma categoria que não faz tantas suposições sobre os parâmetros populacionais, né, que acaba ajudando muito na prática, né? Você tem mais precisão com testes paramétricos, mas na prática é muito difícil trabalhar com paramétricos porque obter dados populacionais é muito difícil, né? Dada a complexidade da nossa realidade, né? E é um teste, né, que é considerado uma alternativa não paramétrica ao teste T pareado. Né? Então, ele vai trabalhar com amostras emparelhadas, né? O antes e o depois de alguma coisa. A gente considerou um teste bem interessante aí para avaliar esses efeitos. E depois, né, a análise de resultado. Né? Bem, eu falo isso aqui então, Evaldo. Aqui, pessoal, só para poder dar uma ideia para vocês, nós colocamos setinhas aqui, né? A setinha, o que que seria, né? É o que a gente espera olhando aquele quadro do balanço patrimonial, onde que cresceram as coisas. Por exemplo, liquidez corrente. O que que a gente espera? A gente espera que a liquidez corrente do mercado diminua. Por que diminua? Porque o ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, o passivo circulante cresceu. Ele tem uma dívida lá. E no ativo circulante não houve mudança. Então, por isso que aquele quadro da DRE e também do balanço patrimonial é importante para ver o que mudou dentro da estrutura do balanço e dentro da estrutura da DRE. Então, quando a gente olha aqueles dois slides, a gente chega a essas conclusões, né? Todos os índices de liquidez tendem a diminuir, né? Tendem a diminuir. E a gente vai até abordar algo sobre covenant, porque às vezes o índice de liquidez é uma covenant, que existe em muitos contratos. Então, peraí, uma norma está mexendo em covenant? Pode mexer. Pode mexer, porque às vezes um covenant está assim, uma cláusula restritiva que você não pode ter um índice de liquidez menor do que 1. Então, você estava ali levando um índice de liquidez em torno de 1. Só que agora, o que acontece? Com essa norma, o índice de liquidez não vai mais conseguir ser 1. Vai ser 0,95, por exemplo. Então, poxa, você está quebrando covenants porque o IASB mudou uma norma, né? Então, isso pode trazer efeitos, inclusive, dessa parte. É uma parte que a gente não tratou muito no artigo, a gente só comentou por cima, mas que alguns contratos precisariam até ser renegociados em função de uma norma nova, né? E que, com certeza, daria impactos ali nos índices de liquidez. Então, essas 11 empresas, né, e todas elas têm muitos aluguéis, né? A gente foi ver aqui qual que era o índice de liquidez dela antes e depois. Então, por exemplo, aqui, liquidez corrente, GPA, né? Grupo Pão de Açúcar, né? Em 2019, 1,13. Em 2020, 1,20. Então, em 2018, não tinha norma. Era 1,20. Em 2019, tinha norma. Caiu para 1,13, porque aumentou lá um pouquinho no passivo circulante. E aí a gente fez isso em todas as empresas, né? O índice de liquidez geral é o que a gente espera mais impacto ainda, porque o índice de liquidez geral, você pega o ativo circulante, né, e mais o realizável a longo prazo como numerador, e vai dividir por 2 passivos que receberam toda a carga do passivo que foi contabilizado, tanto que estava no curto prazo quanto no longo prazo. Então, quer dizer, ali a gente esperava muito mais, uma queda muito mais acentuada. E é o que aconteceu, né? Então, a gente pode ver aí que, se pega, por exemplo, lojas americanas, aumentou o índice de liquidez. Poxa, então isso aqui está na contramão. É verdade. Mas isso daí é explicado por outras coisas. Com certeza, o índice, se não tivesse outras coisas ali,
envolvidas, e a gente não foi investigar essas outras coisas, ele não seria 2,21, ele teria que ser menos de 1,96, que foi o que deu em 2018, se todas as condições estivessem constantes aí de um ano para outro. Então, a gente pegou alguma coisa que aumentou, né? Está na contramão da setinha, sim, mas não foi por causa da norma, foi por outros efeitos. E aí, se a gente for ver a maioria dos casos, né? A gente pode olhar aqui na linha de liquidez geral, por exemplo, né? 100% dos casos aí, todos caíram, né? Todos os índices de liquidez geral caíram. Ó. Das 11 empresas, elas caíram exatamente por causa disso. Você tem no denominador agora um passivo circulante, um passivo não circulante, e que esse denominador cresceu, portanto, a conta diminui, né? Então, seria essa a ideia. Vai lá, Evaldo. Quer comentar esse, Evaldo? Bom, acho que essa é a mesma ideia também, né? Só que aqui a gente mesma ideia, todas são a mesma ideia. Uhum. Para ajudar, a gente colocou até a formulinha que nós utilizamos ali do lado direito, né? E olhando pelo lado direito, né? Sempre quando a gente olha naquele quadro do balanço patrimonial, a gente vai ver onde é que está o peso do negócio, né? E aí a setinha acabou mostrando isso, né? Por exemplo, para a participação de capital de terceiros, a gente esperava aumento, composição do endividamento, uma diminuição, endividamento sobre ativo total, um aumento, e o imobilizado do patrimônio, imobilização do patrimônio, um aumento, né? Porque o patrimônio permaneceu estável e o ativo não circulante na parte ali de o ex, né? O antigo ativo permanente, investimentos, imobilizado intangível, está recebendo agora uma conta nova de direito de uso. Então, a gente espera ali que aumente o índice de imobilização. E se a gente for ver os resultados, então, tirando a parte de que pode ser que outros efeitos fizeram com que o resultado da setinha não tenha sido exatamente na mesma direção, mas, assim, na maioria dos casos, isso acabou acontecendo exatamente o que a seta aponta, né? Em todas as empresas. Também, né, o que a gente esperava para margem de rentabilidade é que já a gente está lidando mais com o resultado. Né? Aqui na margem operacional, por exemplo, o lucro operacional, né, que houve mudança por causa lá dos aluguéis que saíram dali, né? A margem líquida, a gente poderia imaginar que não houve nenhuma mudança, mas a princípio, e como a nossa pesquisa pegou só o primeiro trimestre, né? Então, a gente vê que a despesa de aluguel, em comparação com as duas despesas, no começo, como os juros é muito alto, né, tá pegando os juros de todo o passivo, ele acaba sendo maior do que o aluguel. Ele se equilibra no meio e só no final, quando você tem poucas parcelas para serem pagas, aí os juros é menor. Então, quer dizer, ele acaba se compensando ali no tempo, mas a receita, né, o lucro líquido caiu das empresas, porque uma despesa que foi trocada por duas despesas, essas duas despesas inicialmente são maiores. Tá? Então, é por isso que também o lucro líquido ali está, né? Então, em função ali dos índices, né? Das setinhas que a gente fez, do que seria esperado, também, mais uma vez, tirando as exceções que são por outros motivos, aí acabou dando exatamente aquilo que a gente imaginava que ia dar, e em muitos casos, um efeito muito grande, né? Vai essa aí, então, Evaldo, só para eu não... Aqui também é o mesmo quadro ainda, né? Só aqui para o EBITDA. Agora é o EBITDA, né? Olha como a diferença do EBITDA. O EBITDA era uma coisa extremamente importante, né? O EBITDA subiu. Então, se você tem um covenant com o EBITDA, né, esse covenant ele foi favorecido, né? Porque o EBITDA subiu, você trocou uma despesa que afetava o EBITDA por duas despesas que não afetam o EBITDA. Então, a gente pode ver, não tem exceção nenhuma. Todos os EBITDAs subiram das 11 empresas de varejo aí que tem, né, muitos aluguéis, muitos centros de distribuição.
É interessante a gente olhar as médias, né, de um resumo geral, né, chama bastante atenção ali a composição do endividamento, né, cai 12 pontos percentuais, né. A composição do endividamento, no caso, ela olha, né, a proporção do passivo circulante em relação ao passivo total, né, então ele representava 70% em 2018, né, cai para 57% ali na média amostral. Bom, aqui já entra na análise dos resultados mesmo, né. A gente elaborou duas hipóteses, né? Hipótese nula e hipótese alternativa, né? Seria que as médias são iguais a zero, diferentes de zero. Há um nível de significância de 5%, né? Nos dois lados da cauda. E aqui, né, o que a gente teve de rejeição da hipótese nula, né? Ou seja, que a gente concluiu que teve evidência estatística de que houve alteração por parte da norma. Foram os índices de liquidez geral, participação no capital de terceiros, composição do endividamento sobre ativo total, a mobilização do patrimônio e o EBITDA. Então, só a perspectiva estatística que a gente teve de evidências foi que só a liquidez geral, né, no caso, considerando a liquidez geral também considera o passivo circulante, todos os índices de imobilização e endividamento, além do EBITDA, né, que teve evidência estatística. Você quer comentar alguma coisa, professor? Não, pode continuar, Ivaldo. Aqui, né, a partir dos resultados estatísticos e toda a questão que a gente esperava, né, a gente comentou um pouco dos resultados, né, que acho que a primeira coisa que chama a atenção é a melhora na evidenciação de números off-balance, né, então coisa que antes você não tinha visibilidade no patrimônio, né, nas contas patrimoniais, né, você acaba tendo uma visão muito melhor, né, muito mais transparência em relação aos fluxos de caixas, né, e toda essa questão dos pagamentos de aluguéis, né. Esse ponto aí, eu lembro que, participando do CPC por muitos anos, né, a gente sempre tinha uma frase do David Tweed, que era presidente do IASB, né, que dizia que o sonho dele era ver um avião que ele estava andando contabilizado no balanço, né, era tudo off-balance, tudo em número, tudo em contas de compensação, né. Então, realmente, né, hoje os aviões estão contabilizados, né, como direito de uso ali, no caso dos arrendamentos, né, todos eles. Bom, alteração da razão do cálculo do endividamento sobre o ativo total, esse é um ponto que eu, particularmente, ali, né, tive que pensar um pouco para entender, né, porque o endividamento sobre o ativo total é o único índice que a norma ela mexe tanto no numerador quanto no denominador do cálculo, né? Então, você está olhando ali tanto os ativos, né, quanto os passivos totais. Então, mas se você para pensar, pode ser até contra-intuitivo, né, a estatística apontar uma mudança significativa, né, mas parando para analisar, não é, né? Se você, sei lá, se você divide 1 por 2, né, é meio, mas se você coloca 1 em cima e 1 embaixo, fica 2/3, fica 0,6, né, em dízimo. Então, foi mais por isso também, para chamar a atenção para esse ponto, né. Impacto concentrado em áreas específicas, né? Basicamente, ali o que a evidência estatística trouxe foi de que teve muita alteração mesmo nos indicadores que mexiam principalmente com o ativo não circulante e com o mobilizado, né? Além de algumas áreas são áreas mais específicas do balanço, né? Além dos índices de liquidez geral, por exemplo, que alterou muito, né? Eu queria só falar um comentário aqui sobre esse segundo bullet point aqui, que é maior transparência em relação aos fluxos de caixa. A gente sabe que as normas do CPC e do IASB, elas prezam muito por fluxo de caixa, previsão de fluxo de caixa, né? E quando a gente olha uma norma dessa, a gente fala assim, ó, vai mudar ativo, vai mudar tamanho de ativo, vai mudar tamanho de passivo, vai mudar o resultado, né? Porque a princípio você vai ter mais despesa e no final você vai ter menos despesa, mas o fluxo de caixa não se mexe, porque o pagamento vai continuar acontecendo como acontecia, né? Então, por que a gente colocou esse ponto aqui? Pelo seguinte, pessoal, a questão de estar no balanço, da previsão de fluxo de caixa futuro ser mais, ter uma acurácia melhor, né? Eu fiz um trabalho de previsão de fluxo de caixa, então a gente utiliza os dados que estão no balanço. Agora, se os dados estão off-balance, você não capta essas coisas. Então, é nesse sentido que foi colocado aí essa ideia de uma maior transparência em relação aos fluxos de caixa.
né? Uma maior previsibilidade de fluxo de caixa, que é tudo aquilo que o IASB, né, o CPC, essas normas foram emitidas para isso, para poder prever fluxos de caixa futuro, né? Então, se a gente pega o Conceptual Framework, né, a estrutura conceitual da contabilidade, você encontra 150 vezes a palavra fluxo de caixa. Sem pegar a norma específica de fluxo de caixa, que ali é um... Então, quer dizer, pega IFRS 17, que é a última IFRS que foi emitido, tudo é fluxo de caixa. Ali, a cada linha tem uma palavra fluxo de caixa. E assim, todas as normas do IASB, de uma forma geral, querem prever fluxos de caixa futuro, né? Então, é por isso a ideia aqui de ter colocado. Jorge? Oi? Eu acho que você poderia aproveitar, você e o Evaldo aí nesse contexto, a gente está avançando aqui na exposição. A Kathleen, ela comenta o seguinte: além do IFRS 16, tem outra norma que afetou diretamente a análise dos indicadores, e como você falou do IFRS 17, comenta aí o que é o IFRS 17 e se tem mais algum outro além do 16 e do 17 na pergunta da Kathleen, pode ser? Opa, legal. Obrigado aí pela pergunta, Kathleen. IFRS 17, Kathleen, o que vai acontecer de diferença, de problema de covenant, de problema de você nem entender o que vai sair de demonstração de resultado, nem vai entender o que vai sair de balanço patrimonial, é uma grandeza. Essa é a norma mais complexa do IASB, uma norma que fez 21 anos para poder ela ser concluída, né? Ela começou numa primeira fase em que o IASB queria publicar até a União Europeia começar a utilizar IFRS lá em 2005, ela não conseguiu terminar até 2004, soltou um IFRS 4 às pressas, a pior norma que a gente tem, que é IFRS 4 CPC 11, porque não tem nada de nada de nada. E agora, ela queria soltar até 2007 a IFRS 17, né? Hoje IFRS 17, ela dividiu, ela fatiou o negócio. Pô, foi sair em 2017 e já teve amendment, já teve alteração antes da norma entrar em vigor, que ela começa em 2023. Então, Kathleen, essa norma vai mexer com tudo. Essa norma, se por exemplo, o IFRS 16 está fazendo essas mudanças aqui, que a gente está comentando, IFRS 17, os contadores não sabem nem o que vai sair. O pessoal está assim, numa polvorosa. A SUSEP não aprovou a norma até agora. A SUSEP, sabe, tem dúvidas do que acontece. Porque é o seguinte, uma coisa era você fazer uma contabilização objetiva, agora não. Agora é o seguinte, tudo que a seguradora imagina que vai receber de fluxo de caixa ou pagar de fluxo de caixa no futuro, ela traz a valor presente a uma determinada taxa, que aí já é uma questão muito sensível, né? A taxa de juros, trazer valor presente, uma previdência que é de 50 anos. Você vai começar a pagar 50 anos, não, mas sei lá, 30 anos, 20 anos, que vai ser colocado aí para o pessoal pagar, né, até chegar lá no momento da aposentadoria. Agora, traz tudo a valor presente. Gente, o passivo dessas empresas representam 90%, esse pagamento de aposentadoria, de sinistro e tal, representa 92% do total do passivo. 92%. Traz tudo a valor presente. Numa coisa que vence em 2035, 2040. É uma loucura. Atuários estão tendo muito mais trabalho do que contador numa norma contábil hoje, né? E eu tenho discutido muito essa norma, né? Tenho dado curso, inclusive, na FIPECAF sobre essa norma. E olha, o impacto, Kathleen, dessa norma é muito maior, é infinitamente maior do que qualquer outra norma. Né? Se a gente está vendo um impacto aqui no IFRS 16, a gente consegue medir isso daqui, no 17 a gente não consegue nem medir ainda, porque a gente nem viu, porque nem começou ainda. Muda tudo, muda completamente. Então, eu tenho escrito alguns artigos assim para o pessoal, e nos cursos eu digo o seguinte, atuário e contador tem que se dar a mão, os dois, ter bastante sinergia, para poder eles correrem na diretoria e explicar o resultado daquele primeiro mês, daquele segundo mês, do terceiro mês. Porque o contador, ele não tem mais algo objetivo que diz, olha, variou por causa disso. Não, não tem.
Variou por quê, o atuário? Por que você trouxe esse número e mandou contabilizar? Mudou a taxa de juros? O que... É uma coisa assim muito subjetiva, gente. E a palavra fluxo de caixa aparece mais de 200 vezes na IFRS 17. Então, essa norma, vou te contar, é uma norma para muitos artigos, muitos cases aí para acontecer aqui no futuro ainda, né? Hoje eu vejo o pessoal fazendo alguns artigos, já vi até dissertação, mas por enquanto está naquela de, vamos fazer um questionário para ver o que o pessoal acha e tal, né? O que pode acontecer, porque o que pode acontecer, gente, é uma incógnita, eu diria. Jorge, Pois não. vou acompanhando aqui o ritmo do nosso público aqui, o Wagner Lopes, né, a quem eu agradeço aqui a participação e a pergunta. Ele escreve o seguinte: sob quais perspectivas podemos considerar que estamos evoluindo dentro da teoria da contabilidade, né, com essas modificações? Olha, é uma pergunta extremamente importante aí de se pensar, né? Será que a gente melhorou realmente e tal? Olha, desculpa, eu não lembro o nome dele, é o Wagner Lopes. Ô, Wagner, obrigado pela pergunta aí, né? Sempre é interessante para a gente discutir isso. Assim, eu participei do CPC desde que começou até o ano de 2020, né? E eu acho que essas normas todas, né, a gente sabe que tudo que a gente lê, tudo que a gente escreve, tudo que a gente ouve por aí, né, é que essas normas são normas transparentes, né, mais claras, né, que traz ali uma visão melhor do balanço patrimonial, tem as informações qualitativas, né, vai dar muito mais qualidade para o balanço. Então, eu acho, né, na minha opinião aqui, que o que está acontecendo com norma internacional no Brasil e no mundo, eu acho que isso é muito positivo, sabe? Eu acredito piamente que alguns trabalhos acadêmicos já mostraram isso, né? Diminui custo de captação, uma melhor comparabilidade para o mundo inteiro, né? Já pensou? IFRS 17 funcionando adequadamente, a gente poder comparar um balanço do Brasil com um balanço da Austrália, com um balanço lá da China e tal, vai ser maravilhoso de saber isso, né? Então, essas coisas não existiam no mundo antes. Então, eu acho que isso vai ser legal, né? Um mundo globalizado, um mundo que tem tantas empresas que tem em outros países, vai facilitar a vida dos contadores, por exemplo, numa consolidação de que você não precisa acompanhar o que o controlador faz para poder mandar no modelo do controlador, porque as coisas já são iguais no mundo inteiro. Então, eu entendo que as normas melhoraram, as divulgações melhoraram, né? Hoje a gente vê, por exemplo, coisas que está na definição do ativo, não estava no ativo, agora está, né? Quando eu fiz ciências contábeis, ativo era bens e direitos. Hoje você olha na estrutura conceitual, você não vê nada essas duas palavras não existem lá, né? Então, é alguma coisa que você tem controle, que vai te gerar benefício econômico futuro, então isso é um ativo. Então, eu acho que as normas, elas ainda precisam caminhar para a melhoria, eu acho que ainda cabe bastante melhoria, mas eu acredito que o conjunto de normas que hoje a gente tem pelo CPC, elas são muito mais importantes, elas trazem muito mais qualidade para as demonstrações contábeis do que o que a gente tinha antes. Eu tenho essa ideia, né? essa conclusão sobre o que eu vivenciei, né? E eu trabalho com contabilidade há bastante tempo, né? Comecei na década de 80 fazendo contabilidade, então assinei vários balanços na minha vida, hoje continuo tendo contato e dando aula de contabilidade. Então, eu vivenciei tudo isso e continuo vivenciando hoje. Então, eu fazendo essa comparação, eu vejo que melhoramos. Agora, essa norma de seguros aí eu não sei, viu? Essa norma de seguros, ela precisa ser um pouco melhor dissecada e olhar os resultados. Eu não sei se você pegar um mercado desse e trazer a valor presente coisas de fluxo de caixa daqui a 30 anos e colocar agora aqui no... Eu não sei. Coisa que você nem recebeu ainda. Desculpa, não recebeu, não. Não está emitido para receber.
Não tem aquilo. Por exemplo, se você imagina que o seu automóvel vai ter uma renovação, né? É uma renovação automática, você já traz o fluxo de caixa que você espera que vai ter daquilo para cá, agora, para o balanço. Mas você não sabe nem se o segurado vai renovar. É só expectativa. Então é muito subjetivo, é muito julgamento, é muito, sabe? E ainda entra uma taxa de juros, que no Brasil é uma coisa, né, para poder a gente calibrar uma taxa de juros. A SUSEP, por exemplo, falou, se entrar essa norma aqui, eu vou dar a taxa de juros para vocês. Eu vou assumir uma taxa de juros, todo mundo tem que usar a mesma, né? Diferente, por exemplo, daqui do IFRS 16, né, que o pessoal tem que olhar qual é a taxa de juros que vamos utilizar, né, olhando ali o seu ambiente, né, sua empresa e tudo mais. Mas Jorge, assim, oi. desculpa eu te interromper aí. Eu gostaria também de emitir uma opinião aí a respeito dessa questão do Wagner, né? Em relação à teoria da contabilidade. Eu sou professor de teoria da contabilidade no curso de graduação na FPCAF, e ontem exatamente eu estava discutindo um dos temas de mensuração de ativos, né? Então a gente está falando o reconhecimento e a mensuração. Você tratou de maneira muito interessante os itens off-balance, né? Ou seja, estão fora do balanço, são aqueles itens que não eram reconhecidos, alguns ainda não são reconhecidos pela contabilidade, e, portanto, eles não vão afetar o índice. E aí tem aquela discussão se é suficiente apenas divulgar em nota explicativa a informação, isso já atenderia a necessidade do usuário. O que a gente está discutindo aqui não, né? Porque tem muitos indicadores que são afetados pelaquilo que é reconhecido na contabilidade. Agora, em relação à evolução que o Wagner fala da teoria da contabilidade, é importante ressaltar que esses conceitos, essa vinculação do lucro ao caixa, que é disso que trata, já está pacificado há décadas na teoria da contabilidade. Então, o que a norma está fazendo? A norma está trazendo conceitos de avaliação de ativos para além da avaliação de ativo pelo custo histórico. Por isso, a inserção do valor justo, por exemplo. Então, o que eu vejo é que as normas elas estão refletindo mais aquilo que já estava consolidado em termos de teoria da contabilidade, né? Não sei se você concorda comigo, Jorge. Então, há um alinhamento maior, digamos assim, né? As normas elas são influenciadas pela boa literatura, pela boa técnica, pelos bons conceitos já presentes na teoria da contabilidade. Então, nesse sentido, há uma evolução, na verdade, do padrão, né? O padrão reflete melhor aquilo que os acadêmicos, aquilo que a teoria já vinha defendendo como método, a avaliação de ativos a valores de saída, quando possível, né? Quando você tem mercado, que é o caso dos instrumentos financeiros derivativos, os ativos biológicos, as commodities, são avaliados não por acaso a valor justo, porque você tem um mercado, né? Com preço que você pode, então, com uma mensuração confiável, né? Proceder isso. E nesse último aspecto que você comentou, Jorge, a respeito da SUSEP estabelecer uma taxa, né? A gente sabe que no padrão IFRS, a gente tem lá a característica fundamental da representação fidedigna, né? Então, a ideia é que as normas sejam baseadas em princípios para que a gente padronize o reconhecimento das empresas e tire a riqueza, né, da representação fidedigna. E esse é um outro aspecto, por exemplo, quando a gente não reconhecia o arrendamento como se faz hoje, você tinha companhias aéreas que aumentavam a sua operação, dobravam, triplicavam a sua capacidade operacional e seu ativo imobilizado continuava com o mesmo tamanho porque a operação era toda feita por arrendamento e isso estava fora do balanço. Então, isso é um indicador de melhor representação fidedigna da realidade econômica de uma companhia aérea na norma hoje que está sendo discutida, que vocês estão discutindo, que é o arrendamento, do que era antes, na verdade. Obrigado. Estou sem o seu som. Desculpa.
Eu concordo contigo, eu queria fazer um complemento sobre esse negócio de valores de saída, né, valor justo e tal. A norma internacional trouxe isso para o mundo, trouxe isso para o Brasil, a gente não estava acostumado com isso, né? O que você citou aí agora, Manuel, sobre ativo biológico, muitos ativos financeiros que hoje estão a valor justo, né? Eu acabei de escrever um artigo agora sobre propriedade para investimento, eu tive assim olhei companhias abertas e eu tive assim uma surpresa, porque eu achava que os balanços das empresas que têm propriedade para investimento estariam sendo contabilizadas pelo custo. E para minha surpresa, o resultado do trabalho foi que a maioria das empresas está fazendo pelo valor justo os imóveis que ela tem para alugar, que é a propriedade para investimento, que saiu do imobilizado, né, que já é uma mudança que aconteceu aí com o IFRS também, e foi lá para investimento. Então, quer dizer, quantas coisas a gente deixou de ter o custo e se aproximou um pouco mais da contabilidade gerencial, né? Tem até uma tese na USP que falava, né? IFRS aproximou a contabilidade societária, a contabilidade gerencial em função de trazer mais valor justo para o balanço. Então, isso daí, eu acho que foi assim, é muito importante, apesar de que hoje a gente perdeu a oportunidade de ter a reavaliação dos imóveis, que a norma internacional permite. Não só dos imóveis, mas de todo imobilizado e de todo intangível, uma coisa que a gente, no Brasil, de intangível, a gente nunca teve. Então, a gente perdeu isso, né? Infelizmente, perdemos isso, mas poderia, né? Ao invés de um imóvel estar contabilizado por R$1 milhão, ele vale 10 milhões, era muito melhor estar no balanço 10 milhões de reais. Era uma representação melhor, né? Mais fiel, mais fidedigna, como você falou, e está muito bem colocado na estrutura conceitual. Então, eu acredito, sim, que realmente esses são mais motivos de que as normas internacionais estão muito melhores do que as normas que a gente tinha antes, né? Tem caminho para evoluir? Tem espaço para evoluir? Claro que tem, né? Hoje a gente não tem aí como que contabiliza um Bitcoin. Não tem norma para isso. Hoje a gente não sabe como é que contabiliza uma reestruturação societária, né? Aquele tal do BCUC, né? Business Combination, para entidades comuns ali, né? Sobre o mesmo controle acionário. Não tem, você tem o Business Combination normal, quando você adquire controle. Então, ainda tem espaço para melhorar, ainda tem espaço para poder desenvolver normas ainda inexistentes, mas eu acho que houve melhoras. Edivaldo, Oi. você quer passar o restante? Pode ser. Só para concluir. Então, aqui a gente responde à questão de pesquisa, né, que de fato houve um impacto significativo, que a gente observou, né, em alguns indicadores, um impacto significativo nos indicadores, e que houve, né, um aumento nos ativos e passivos, possíveis alterações dos cobranças dos contratos, o professor comentou, e as limitações do trabalho, né, que basicamente aí vem o viés de seleção da amostra que a gente pegou as maiores companhias do setor, né. Eu estava aqui pensando sobre essa questão que foi comentada dos avanços, né. Acho que desde o esforço inicial de convergência para as novas internacionais, né, do Brasil, que foi a 11.638, né, a gente tem dado cada passo aí paulatinamente, né. Acho muito importante essa questão da gente poder verificar com evidência científica mesmo, né, quais são esses impactos dessas normas. Então, aqui a gente está fazendo um trabalho meio que de sustentar, né, sair daquele achismo, daquela coisa que a gente acha que vai acontecer, mas produzir realmente, de fato, a evidência científica verificável, né? Acho legal isso. Evaldo e Jorge, nesse contexto aí, a gente sabe que essas evidências, elas são evidências médias, né? Ou seja, na média teve diferença significativa. Uhum. O que evidencia, em termos gerais, que teve um efeito que as empresas não gerenciaram, assim, digamos, na média não tem como, talvez, inclusive, evitar o efeito, já que a gente está reconhecendo elementos significativos e a gente está olhando um setor
importante, então não teria como fazer todo esse gerenciamento. Mas aí, ou seja, evitar o impacto, né, no indicador. Mas aí a minha pergunta é, né, as empresas fizeram as contas para não ter efeito nas restrições de dívida, que são os covenants aí citados, né? Quer dizer, na média, não. A pesquisa indica que elas não fizeram as contas e teve o efeito, né? Mas tem empresas aí que não têm covenants. Então, aquelas que têm covenants, né? Aí na experiência de vocês, aí na atuação de vocês, algumas fizeram as contas, né? Para tentar evitar não violar um covenant, né? E aí eu acrescento dentro dessa questão aí a pergunta aqui da Laura, né? Laura, a quem eu agradeço aqui a participação conosco, ela escreve: depois da mudança, qual ou quais indicadores precisam de mais atenção pelos credores? Então, vocês trabalharam os indicadores aí, então dá uma resgatada aí quais foram esses indicadores financeiros, porque acho que ficou mais centrado na liquidez, né? A gente comentou bastante da liquidez, mas a gente trouxe todos que a gente imaginou que mudava, né? A gente procurou olhar dentro do balanço e dentro da DRE, dentro das fórmulas de cada índice que a gente foi calcular, qual que teria impacto. Então poderia, né? Essa apresentação vai ficar disponível para o pessoal, não é, Manuel? Você está mudo. Ativando aqui. Legal. Quem tiver o interesse no material, pode mandar um e-mail lá no site da revista, tem lá o contato, né? Meu contato como editor, e aí eu encaminho para o pessoal. Uhum. Bom, eu vou falar um pouco sobre Covenant aqui, o que eu acho, né? Assim, fugir de um Covenant ou fugir de uma quebra de Covenant, se ele teve que acontecer, não teve como fugir. A empresa não teve. O que ela pôde fazer foi antecipadamente verificar se ela ia ter problema e correr e pegar um waiver ou renegociar contrato, tá? Isso aconteceu. Isso aconteceu com algumas empresas e isso é uma coisa que precisa estar no radar. Aliás, uma coisa que eu acho que está muito ruim na norma internacional tem a ver com Covenant, que é o seguinte: a gente tem no CPC 26, no artigo 73, dizendo o seguinte: se você quebrar um Covenant de uma dívida que vence no longo prazo, você tem uma dívida que vence em 2030, uma debenture. Se você quebrar um Covenant, seu índice de liquidez tinha que ser 1,2 e você deu 1, por causa da IFRS 16, por exemplo. Se você quebra um Covenant, artigo 73 do CPC 26 e a S1 diz o seguinte: a dívida que você tinha no longo prazo, que vence em 2031, já venceu agora em 31/12/2021, que é a data do balanço, porque você quebrou o Covenant de agora. E você tem que trazer tudo aquilo lá para o circulante. Ou seja, você tem uma dívida bilionária de uma debênture que você captou um valor maior passivo que você tem, que está no não circulante, você tem que levar para o circulante. Então, isso não está na norma dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Porque o que acontece? Se você consegue o waiver, e aí você entra numa norma de eventos subsequentes, antes da publicação de balanço, o que é o waiver? É o perdão, né? O debenturista diz assim: beleza, olha, você quebrou o covenant, me paga aí 0,1% de juros a mais do que você me prometeu, e tudo bem, continua o vencimento 2030. E isso, as empresas têm conseguido esses waivers, só que os auditores estão indo no artigo 73 e mandando reclassificar por circulante. E se não fizer assim, tem ressalva no parecer. Porque o artigo 73 faz isso. Tá? Aí, o que eu recomendo, né? Mesmo o CPC 26, artigo 19, diz o seguinte: se alguma norma do IASB fizer com que a representação não seja fidedigna no seu balanço, rasgue aquela norma. Dá um chute nela e fala assim: vou fazer do jeito que tem que estar a representação fidedigna. Artigo 19. E assim deve ser feito. Então, isso é uma coisa que... Só que o auditor continua com
olhando 73 e não olhando 19. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem na norma do IASB hoje. Certo? Que é a questão ali de uma dívida de curto e longo prazo. Isso precisa ser corrigido. O CPC mandou uma carta em 2015, 2 cartas em 2015 para o IASB, mas o IASB não deu atenção sobre isso, tá? E isso tá acontecendo. Eu já vi vários balanços com ressalvas sobre isso. Muito bem, então vamos aqui caminhando, está terminando aí a apresentação? Eu acho que concluímos, né, Evaldo? Uhum. Isso, né? A gente tem as conclusões aqui, as nossas referências, né? E, nossa, muito obrigado, né? Mas a gente continua à disposição, né? Acho que ainda tem algum tempo, Manuel. Então, eu já fui aqui trazendo as perguntas que foram feitas aqui no chat, para a gente até dinamizar a apresentação. Ótimo. E estamos abertos aqui, se alguém ainda tiver mais alguma questão, também pode escrever aí no chat. E eu queria aproveitar, Jorge, para fazer um convite aqui para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo e também para o pessoal que vai depois assistir ao vídeo, para se cadastrar na plataforma da nossa revista, né? Ao se cadastrar, você recebe os e-mails ali comunicando das novas edições. Você comentou que a gente está preparando aí uma nova edição, né? E tem um artigo sobre notas explicativas também. E aí novos conteúdos. Então, a gente sempre está trazendo novos conteúdos. Então, eu já faço esse convite aí para o pessoal se cadastrar na plataforma da revista. Eu fui colocando aqui as informações no chat, que são como o pessoal acessar, fazer o download em PDF do artigo na íntegra, do artigo de vocês, né? Então, o pessoal pode fazer, eu fui colocando as informações aqui, também coloquei as informações a respeito da disponibilidade deste vídeo e dos vídeos anteriores, de conteúdos anteriores também, porque esse teu comentário, Jorge, a respeito de você verificar se o conjunto das demonstrações contábeis reflete a representação fidedigna, acho que é um dos aspectos de pouca atenção, né? Porque, na verdade, sempre se olha um CPC isolado, uma norma isolada, e você só consegue verificar isso no conjunto, né? Então, você falou, próprios auditores muitas vezes estão olhando uma fonte, não olhando uma outra fonte que permite essa possibilidade. E também é uma decisão bastante importante, né? Ou seja, você tem que ter, digamos assim, uma autonomia intelectual, assim, uma capacidade intelectual bastante desenvolvida, que é algo que a gente busca desenvolver entre os profissionais, né? Que, ou seja, assuma, como diz o professor Eliseu, assuma a postura de um profissional efetivamente liberal, né? Em que você possa assumir esse tipo de responsabilidade. Então, acho que muito interessante esse teu comentário aí a respeito dessa possibilidade, né, da gente olhar. E pegando um gancho no que você falou aí sobre o professor Eliseu escreveu um artigo lá numa revista acho que é Carta Capital, e sobre esse caso que eu falei agora, da dívida de curto e longo prazo, ele disse o seguinte: os auditores esqueceram de ir na aula de True and Fair Override, ou seja, da representação fiel, né, justa e fiel, verdadeira representação do balanço. Se eu coloco que minha dívida vai vencer no curto prazo, a representação não está legal, se eu vou pagar em 2030 a dívida. Não está legal. Já teve o waiver, já está tudo certo. O waiver aconteceu antes da publicação, antes da autorização da demonstração ser publicada. A diretoria já conseguiu o waiver antes. Então, não representa. Então, isso é o tal do True and Fair Override, ou True and Fair View, né, que diz o seguinte: tem que ter uma representação fidedigna, tem que ter uma visão verdadeira daquilo que você está publicando. E é como eu falei, fluxo de caixa é um negócio importante. Se você coloca que você vai pagar no curto prazo 2 bilhões de reais, mas você vai pagar no longo prazo, você está enganando o leitor. Você está enganando o leitor. Não é uma representação justa e fiel. Então, o professor Eliseu colocou muito, muito bem no artigo, né, que eu li sobre isso daí. Os auditores esqueceram de ir na aula de True and Fair Override. Infelizmente.
Então, é um tema bem, como eu falei, assim, bem importante. O Jocélio escreveu aqui no chat, Jorge, nós estamos aqui caminhando para dentro do nosso planejamento aqui, né? Passamos alguns minutos e isso indica assim que a gente não tem como esgotar o assunto e quando a gente fica com a vontade de continuar, significa que a gente está no caminho ali, né? Está gerando algum conteúdo e abrindo o espaço para continuidade, né? De tópicos. Esse tópico do True and Fair Override aí pode ser um tópico aí para um próximo artigo aí, né? Eu estou pensando em escrever algo sobre isso, viu, Manuel? Show de bola. Então, o Jocélio, como eu falei aqui, né? O Jocélio, agradeço aí, Jocélio, a participação conosco. Ele escreveu o seguinte: minha pergunta seria mais sobre registro contábil. Visto que não há registro contábil de despesa de aluguel por conta da norma, onde, por exemplo, poderíamos registrar as retenções de imposto de renda retido na fonte do aluguel da pessoa física, supondo que tenha o aluguel de imóvel e o mesmo pertence à pessoa física. Não sei se conseguiram captar aí a ideia, a questão do José. Quer responder aí, Edivaldo? Você, na prática, lá viu isso? Sobre imposto, eu não vou ter tanta propriedade, mas assim, um ponto que ele colocou que não reconhece no despesa no aluguel, acho que é bom a gente comentar também as exceções da norma, né? Que fala sobre os contratos de curto prazo e quando é imaterial, né? Aí, nesse caso não muda, né? Ainda seria reconhecido como despesa, né? Verdade. Tem essa exceção. Teria que dar uma pensadinha um pouco, viu, Jocélio? Obrigado aí pela questão, porque assim, antes, se você está pagando o aluguel e já está retendo alguma coisa, você está pagando pelo líquido, não é isso? Então, se você está pagando pelo líquido, hoje você está pagando e ao invés de você pagar contra uma conta de passivo, né? Desculpas, ao invés de você pagar com uma conta de despesa como você fazia antes, hoje você paga contra uma conta de passivo, né? O passivo é diminuído pelo pagamento, né? E o direito de uso é diminuído pela amortização e depreciação. Então, eu acho que o controle tem que estar ali. Você está pagando quanto? Estou pagando 5 mil de aluguel. Mas você já está retendo na fonte, certo? No caso ali, o pessoal tem feito essas contabilizações também, às vezes considerando os efeitos tributários, né? Então, tem que ver ali uma política contábil, um modelo, né, de contabilização para poder contemplar isso, mas tem que ser ali naquele passivo agora, né? Porque antes você fazia na despesa. Ou seja, essa contabilização, ela só mudou o que acontecia antes, que era despesa, mas ela continua acontecendo, porque está saindo um caixa, né? Está tendo uma saída de caixa, crédito lá de caixa, bancos, caixa equivalente de caixa, e um débito não mais em despesa, mas no passivo. Então, esse débito aqui, na hora de fazer, o que era feito antes quando era despesa? Estava tendo uma retenção de imposto. Então, eu acho que o procedimento é igual agora, só que onde estava a despesa, você tem passivo, mas o imposto não muda ali o que era feito antes. Isso não tem diferença, né? Essa é a minha visão da questão aí do imposto retido na fonte para pessoa física, ou, no caso, pessoa física, né? Que seria mais apropriado, vamos dizer assim. É que aí é uma operação patrimonial, né? Não afetaria o resultado, no caso. Exato. Mas a operação em si do pagamento vai ter, então, quer dizer, é utilizar a mesma estrutura do imposto que estava antes, né? Só que você só está trocando a conta de resultado com a conta patrimonial, uma conta de passivo. Muito bom. Como eu disse, poderíamos aqui explorar ainda vários aspectos. Fortaleza, Jocélio, você viu aqui? Sim, Fortaleza, né? Aí, ó. Conterrâneo, Legal. né? Conterrâneo? A participação, o Joseph comentou aqui, nota 10 para a palestra, né? Muito obrigado, né? Obrigado você, Joseph. E nós temos a participação de pessoas aí do Brasil inteiro, de todas as regiões, né? Dezenas de estados, Jorge, participando, né? Que legal. Conosco. Que bom.
Isso é legal porque a gente consegue ter essa abrangência aí, né? Profissional, com profissionais de vários estados. Aqui o Rubens, ó, sou de Salvador, Bahia. Muito bom, Rubens. O Wagner Lopes, Natal. Ó. Então, os lugares estão convidando a gente para visitar esses lugares. Londrina, ó, Londrina, Carlos Carlos Silva Silva. de Londrina. Show de bola, maravilha. Legal, muito Muito bom. bem, muito bem. E o Evaldo de São Paulo, né, Evaldo? Pô, meu xará. Não, eu estou comentando aqui, né, Evaldo? O pessoal está falando lá do Nordeste, nós estamos falando aqui de São Paulo, né, Evaldo? Ah, sim, sim. Sou de São Paulo também. Muito bom, muito legal. Então, nós vamos aqui, então, passar para nossas considerações finais, que eu gostaria, então, aí de ouvir as considerações finais aí do Evaldo Silva e do Jorge a respeito do tema e das continuidades e desta experiência aqui, que na minha avaliação foi excelente, e inclusive quando eles estão exibindo aí, né, o Evaldo está exibindo aí os e-mails aí do Jorge e dele, do Evaldo, esses e-mails eles constam no artigo publicado também, certo? Então, quando faz o download lá em PDF do artigo, no final, lá tem, no início, na verdade, tem o contato com os autores, então eu tenho certeza que os autores se sentem lisonjeados e respondem aí um e-mail a respeito do artigo publicado, não é verdade? Com certeza. Então, o pessoal aí pode fazer esses contatos e até apontar, não é mesmo? Coisas que a gente pode explorar ainda um pouco mais. O Rubens comenta aqui, sou professor da UFSAL e UNEB, né? Quero depois convidá-los para uma futura palestra. Parabéns, ó, tá vendo? Então, aí tá os e-mails, Rubens, aí do Jorge e do Evaldo, para eles discutirem lá com vocês. A gente está construindo aqui pontes, tá? Então, meus caros... Estamos à disposição, viu? Pode convidar, utilize os e-mails aí, que a gente está à disposição. Maravilha. Então, os comentários finais aí de vocês, por gentileza. Quer começar, Evaldo? Eu faço o final. Bom, acho que só tenho a agradecer, né, de dar esse espaço para a gente poder debater. Acho que é bem interessante a gente refletir, principalmente as repercussões práticas que a gente tem das IFRS, né? A gente poder aproximar, né, um pouco desse campo acadêmico com o campo prático. Acho bem legal isso. E agradecer também ao professor que dedicou muito tempo a esse trabalho, vem desde 2019, né? Pela paciência também, por tudo que ele ensinou por esses anos. É isso. Obrigado, Evaldo. Eu queria fazer um agradecimento ao Evaldo, né? A ideia, o tema foi dele, né? Uma experiência profissional que ele teve, e ele foi um aluno muito bacana, trabalhador, né? Que fez um trabalho de bastante qualidade. O TCC dele é bem amplo, sabe? Foi o maior TCC da universidade naquele ano, né? Uma quantidade de páginas. É claro que a gente teve que reduzir para poder caber na revista, mas, enfim, o Evaldo fez um trabalho muito legal, eu agradeço. E, com relação à revista também, eu agradeço aí o Manuel, né, o editor da revista, primeiro por ter aceito aí, né, o nosso artigo. Fiquei muito lisonjeado de ter aí o meu primeiro artigo na revista da FIPECAF. Tudo bem, a revista é nova, mas assim, fiquei muito contente, e temos aí também um relacionamento bastante curto, né? Somos muito próximos, vira e mexe a gente está conversando. Então eu agradeço, né? Pelo convite da palestra. Eu acho que é muito importante, né, estar falando com as pessoas da contabilidade, com as pessoas da academia, inclusive, né, como professor agora. E ontem foi dia do contabilista, né, 25 de abril, né? Então, parabéns aí a todos. Eu acho que essa profissão é uma profissão excelente. Eu tenho a contabilidade na veia, sabe? Eu adoro a contabilidade. E então, eu agradeço também aí a participação de todos, né? E os elogios também aí, né? Eu vi muita gente dando feedback da palestra. Eu agradeço. E uma boa noite para todo mundo. Muito bem, então eu quero aqui de novo agradecer ao Jorge e ao Evaldo, tanto pela publicação do artigo na revista, como por
por essa brilhante exposição aqui. Esse conteúdo que nós estamos produzindo na revista e que vai ser acessado e reacessado, que é uma coisa muito interessante que a tecnologia permite agora. Então, agradeço essa contribuição de vocês, que ela vai repercutir ao longo do tempo e vai ajudar aí os profissionais a respeito desse tema. Eu quero aqui, então, também fazer o convite para quem está nos acompanhando ao vivo, para quem vai assistir depois, para ser um autor da revista, como o Jorge acabou de comentar, né? Submeta seu artigo, traga os temas de interesse da prática, né? Enfatizadas pelo Evaldo, para que a gente possa, então, disseminar conhecimentos, trazer questões novas a serem investigadas e venha discutir aqui já como autor, venha discutir com outros profissionais aí, para a gente poder, então, gerar um conteúdo relevante. Jorge e Evaldo, muito se discute a relevância das pesquisas contábeis. Então, uma forma de tornar ela relevante é justamente trazer temas que tenham uma relação, tenham um impacto na atuação do praticante, do profissional. Então, e como quem melhor para fazer isso do que os profissionais que estão lá no olho do furacão, atuando na profissão? Então, até um trabalho conjunto entre um professor, um acadêmico com um profissional ali para trocar experiências e competências diferentes, eu acho que é um caminho, que é uma perspectiva da revista de construir pontes entre acadêmicos e praticantes, com o objetivo de aumentar a relevância da pesquisa e do conhecimento contábil, né? Então, com essa mensagem que eu gostaria, então, de agradecer a todos os participantes, agradecer novamente aos autores, informar aqui ao Rubens, né, que será disponibilizada a gravação, sim, Rubens, no canal do YouTube da Faculdade FIPECAF, tá? Então, com essa mensagem e esses agradecimentos, então, eu encerro aqui o nosso 12º webinar, mais um com chave de ouro, e aguardo vocês para os próximos conteúdos que estamos produzindo na revista. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima.